Eu menti. Não foi um tropeço. Eu levantei a cabeça, vim até o altar e menti com a menina no meu colo. Desde aquele dia eu não durmo direito. Tem hora que a respiração falha, como se o peito fechasse por dentro. Eu sabia que tinha coisa errada. Sabia que tinha nome que não cabia. Mas mesmo assim eu fui. E agora eu tô aqui, falando depois de calar demais, porque o silêncio começou a doer mais do que a vergonha. Me diz teu nome e de onde você tá me ouvindo. Fala comigo. Eu preciso imaginar que tem alguém na minha frente, alguém de carne e osso, me escutando sem virar o rosto. Se isso que eu tô contando tocar em você, fica comigo. Deixa um like, se inscreve. Eu falo baixo porque eu tenho medo, mas eu preciso que essa história não morra na minha garganta. Eu preciso de companhia para atravessar. A igreja estava cheia. Era fim de tarde, aquele cheiro de incenso que cola na roupa. Minha mãe no banco, apertando o terço até ficar com o dedo branco. Minha sogra do meu lado, ajeitando a bolsa no colo e sorrindo como se eu tivesse entregue para ela um troféu. Meu marido segurando minha cintura por cima da saia, de leve, como quem diz, eu tô aqui. E eu, tentando acreditar que isso bastava, que a mão dele me segurava inteira. A menina dormia, a bochecha quente encostada no meu peito, o vestido de renda que eu escolhi com antecedência. Eu tinha treinado no espelho, e mesmo assim a boca secou. Eu dizia que estava feliz, dizia para todo mundo, para a vizinha, para a colega do ônibus, para o moço da padaria, minha filha. Eu falava minha filha como quem toma remédio, repetindo. Cada vez que eu dizia, entrava um pouco. Cada vez que eu dizia, batia de um jeito. E ainda assim, quando o padre levantou os olhos e sorriu, eu pensei, e se eu não aguentar mentir aqui? E se a igreja me olhar de volta e souber? Minha mãe encostou o ombro no meu e sussurrou sem olhar para mim. Respira, tá quase. Como se ela soubesse. Ela sempre soube quando eu estava fingindo. Quando eu era criança e dizia que não tinha chorado, ela via no meu nariz. Não é um dom, é uma convivência. O que eu queria era encostar a cabeça no colo dela e dizer, mãe, eu não sei mais segurar. Mas não dava. Tinha gente. Tinha vela, tinha foto marcada depois. O padre chamou os pais e os padrinhos para perto. Eu dei um passo, vi minha sogra ajeitar o casaquinho como quem se organiza para um retrato. O padrinho limpou o suor da testa. A madrinha mordeu o lábio, nervosa. Todo mundo bonito, roupa clara. Eu também caprichei, passei base, sequei o cabelo, uma coisa que eu não fazia tempo, porque eu queria estar à altura do que eu estava dizendo. Só que as minhas mãos tremiam, e se alguém percebesse? Meu marido encostou de novo a mão na minha cintura. Tá tudo bem? Ele perguntou baixinho, sem me olhar. Eu respondi tá, que era o que dava para falar sem desmontar. Ele puxou o canto da boca, aquele sorriso de lado que me ganhou lá atrás, no primeiro mês. Um sorriso que eu sempre quis acreditar. O padre fez as perguntas de sempre. A gente renuncia ao mal, aceita educar na fé, aquelas frases que eu decorei de tanto ir em batismo de filho de amiga. Eu respondi com a boca. Renuncio. Sim, aceito. A voz saiu, mas eu senti como se eu estivesse empurrando uma porta pesada. A menina respirou fundo, fez aquele barulhinho de bebê que parece suspiro. Eu segurei melhor. O corpo dela é leve, mas tem peso. Um peso bom. Eu não quero soltar. Não quero que tirem isso de mim. Quando a gente respondeu tudo, o padre virou pro livro. Abriu, passou o dedo nas linhas, pegou a caneta. Eu vi a tinta azul, vi o carimbo, vi o espaço em branco. Eu já conhecia aquele espaço. Eu já sabia a forma dele. Nome da criança, filiação. Uma sequência simples, mas que na minha cabeça virou um corredor estreito, onde eu tinha que passar sem raspar. A igreja estava quente. Alguém abriu um leque no banco de trás. Eu ouvi o barulho do papel abanando.
A minha sogra cochichou. Depois a gente vai lá pra casa, tá tudo pronto. Eu só assenti. Tinha coxinha, tinha bolo, tinha um refrigerante que ela disse que comprou em promoção. Ela estava feliz. Eu também queria estar. Eu queria que a minha felicidade não viesse com essa pontada, esse medo de ser pega na saída. O padre ajeitou o microfone. Deu aquele chiado. Eu dei um pulo por dentro. Ele sorriu de novo, uma simpatia que não me alcançou. Vamos anotar aqui os dados dela, tá bom? Eu vi minha mãe fazer o sinal da cruz, forte, como se abençoasse aquele momento para que nada escapasse. Eu quis pedir outra bênção, uma que me permitisse falar sem desmanchar tudo. Meu marido olhou para mim de relance. Vai dar certo. Ele falou tão baixinho que parecia que ele estava convencendo ele mesmo. Eu balancei a cabeça, sim. Mas por dentro eu pensei, certinho para quem? Eu treinei o nome no espelho, 2 vezes por dia durante a semana toda. Eu falava devagar, com calma, para não engasgar. Eu imaginava a cena. Pensava na ordem das palavras, no sobrenome, na minha voz firme. Eu olhava para mim e dizia, você consegue. E agora, na hora, parecia que a frase tinha ganhado outro tamanho. Como aquelas caixas que você acha que pega sozinha e na metade descobre que não dá. Tinha um banco vazio lá atrás. Eu vi sem querer. Era para alguém que não veio. Eu já tinha preparado meu coração para isso. Ou pelo menos foi o que eu disse para mim mesma. Só que ver a madeira sem ninguém sentado me acertou num lugar que eu não sabia que estava tão aberto. Eu engoli seco. Não dava para voltar para casa e fingir que não vi. A madrinha ajeitou a vela. O padrinho perguntou se era para acender agora. Alguém riu baixinho. Essas coisinhas de igreja que quebram o silêncio. Eu quis rir junto, para lembrar que eu ainda sei fazer isso. Mas a risada ficou presa. Eu só pensei, se eu falar certo eu erro. Se eu falar errado eu erro também. O que eu faço? Minha sogra encostou a mão no meu braço. Uma pontadinha de unha. Tá linda, ela disse sem olhar para mim. Eu fiquei em pé, parada, com a sensação de que todo mundo estava mais estável que eu. Minha mãe tirou o terço da mão e guardou na bolsa. Ela só faz isso quando decide que já rezou o suficiente e agora é com a gente. O padre abriu a boca. Nome da criança? Ele não falou completo, mas eu ouvi. Eu ouvi a palavra que ele sempre usa. Eu senti o sangue descer, um calor no rosto, uma coisa de quem vai desmaiar. Eu segurei mais firme a cabeça da menina, porque a minha ficou leve. O microfone fez aquele estalo, alguém tossiu. A tarde avançou pela janela de vitral. E eu me vi naquele lugar de novo, com 6, 7 anos, segurando a mão da minha mãe, com medo de padres e de perguntas. Eu pensei no papel, no dia que eu fui no cartório, na caneta escorregando na minha mão de tanto suar. Pensei na frase que eu ouvi no balcão. Assina aqui. Pensei no depois a gente resolve que virou um mantra. Pensei no elevador que demorou, no meu coração batendo na boca, na hora em que eu fechei a porta de casa e encostei a testa no vidro. Foi aí que eu percebi que eu já estava carregando aquele peso faz tempo. Não era só a igreja, não era só um nome. Era tudo. Eu olhei para o rosto dela. Ela dormia como se nada tivesse acontecendo. Como se o mundo fosse só o meu colo. A respiração dela levantando e abaixando o tecido da roupa. Eu senti uma vontade de chorar igual criança. De um jeito feio, barulhento. Mas eu segurei. Eu sei segurar. Eu aprendi a fazer isso na marra. Nome da criança? O padre repetiu, com calma. A voz dele não pressionava, mas o tempo sim. A igreja inteira esperando um som vindo da minha boca. Eu abri. O ar entrou. A palavra que eu treinei veio até a língua e travou. Foi aí, travou mesmo. Não é figura de linguagem. Não saiu. Meu marido encostou mais. Vai, amor. Amor. Ele me chama de amor há anos. A palavra bateu e não me sustentou. Eu queria perguntar se estava tudo bem de verdade, se a gente estava mesmo junto ali,
se ele ia segurar a onda comigo se eu fizesse o que meu corpo estava pedindo para fazer. Mas não dava para perguntar aquilo no microfone. Eu só olhei para ele e ele desviou, rápido, como quem não quer que eu leia alguma coisa no rosto dele. Eu ouvi a respiração da minha mãe estalando. Ela sempre faz isso quando fica tensa, um barulho na garganta que não é tosse. Eu comecei a tremer do cotovelo para baixo. Eu pensei nos olhos da minha irmã. Eu pensei no que a gente não falou. Eu pensei no que eu prometi para mim mesma naquela noite. Palavras soltas, pedaços de conversa, portas batendo, passos no corredor. Tudo veio de uma vez, como se alguém tivesse aberto uma gaveta dentro de mim. Eu não era obrigada a falar. Podia só dizer. Podia passar reto. Era só uma frase. Tanta gente encaixa uma frase enquanto lava a louça. Por que eu não conseguia? Porque ali era diferente. Ali ficava escrito. Ali tinha testemunha. Ali tinha Deus. E tinha ela. E tinha eu, que não tô mais aguentando fugir de mim mesma. A menina agarrou um pedaço do meu colar com os dedos. Puxou. Doeu um pouco. Eu pensei, é agora. Eu mexi a boca. O som não veio. O padre inclinou o corpo um pouquinho, como quem ajuda. Ele não sabia, claro. Mas sem querer, ele me empurrou um passo para frente. Eu respirei mais fundo. Senti o cheiro da água benta. Eu adoro aquele cheiro desde pequena. E agora, no meio de tudo, esse cheiro me acalmou por meio segundo. Só meio. A madrinha disse baixinho. Mari, fala. Eu nem sei se ela percebeu a minha situação. Podia ser só nervoso normal de cerimônia. Eu balancei a cabeça. Tentei de novo. A língua parecia uma pedra. Foi aí que eu percebi que não era só medo. Era outra coisa. Uma coisa que estava pedindo para sair. Eu já tinha passado do meu limite. Eu não ia conseguir fazer bonito dessa vez. Minha sogra me olhava com a cara de quem já tá esperando a foto. O celular dela na mão. A capa brilhando. A tela pronta. Eu quase vi a legenda que ela ia escrever depois. Dia mais feliz. Eu fiquei com raiva. Não dela. De tudo. De mim. Do caminho que eu escolhi. Eu senti a raiva passando e deixando um rastro de coragem. Não uma coragem bonita. Uma coragem cansada. Do tipo, ou vai, ou vai. Meu marido encostou a boca no meu ouvido. Eu tô aqui, ele falou. O jeito que ele falou parecia mais um pedido do que um apoio. Eu fechei os olhos um segundo. E nesse segundo, eu vi coisas que eu não queria ver naquele dia. Vi a noite do hospital. Vi um corredor com luz fria. Vi um choro miúdo. Vi uma assinatura torta. Vi uma frase dita às pressas. Depois a gente explica. Eu abri os olhos, porque se eu ficasse mais um segundo ali dentro eu desabava de vez. Minha mãe se mexeu no lugar. Eu senti o movimento. O banco rangendo. É assim que minha família se comunica quando a gente não pode falar. Olhares, pequenos barulhos, mexidas. Ela dizia, eu tô aqui. Ela também dizia, faz o certo. Ela dizia sem dizer. Eu entendi. E o meu corpo começou a obedecer sem pedir permissão para minha cabeça. Nome da criança? Terceira vez. O padre não estava impaciente. Ele só queria seguir. Eu também queria. Eu queria acabar logo com aquela tortura. Eu queria poder abraçar a menina e sair dali com o peito leve. Não ia acontecer. Mas eu queria. Eu abri a boca. O som veio. Baixo. Rasgado. Eu ouvi minha própria voz como se fosse de outra pessoa. Eu comecei a falar a primeira palavra. A que eu tinha treinado. A que estava pronta. E no meio dela me veio um gosto de metal. Eu parei. A igreja inteira, num segundo, ficou ainda mais silenciosa. O microfone pegou o meu silêncio. Ele aumenta tudo, a gente esquece disso. O silêncio no microfone é maior do que na vida normal. Meu marido apertou minha cintura. Não doeu, mas avisou. A sogra suspirou, irritada. O padrinho olhou pro lado. A madrinha coçou o pescoço. Detalhes assim que eu não deveria estar vendo, eu vi. Porque quando a gente tá num abismo,
a gente presta atenção em tudo que não é o abismo. Eu tentei de novo. O nome parou na garganta. É um nome bonito, não é isso? Mas dito daquele jeito, naquele lugar, daquele papel em diante, ele vinha com um pedaço errado grudado nele. Eu senti isso. E não consegui empurrar. Não consegui. Eu sei que tem gente que consegue. Eu já consegui outras vezes. Ali não. O padre abaixou um pouco o microfone e falou sem ele, só pra gente. Calma. Pode respirar. Não tem pressa. Eu queria agradecer. Eu queria dizer obrigada, padre. Mas se eu abrisse para qualquer palavra que não fosse a certa ou a errada, ia vir outra coisa. Eu ia chorar, eu ia falar, eu não sei. Eu fiquei quieta, os olhos cheios de água, aquela ardência atrás do nariz. Eu olhei para o livro, aquela página branca esperando. Eu olhei para a caneta. Eu olhei para a água. Eu pensei, se eu falo, nada volta. Se eu não falo, nada volta também, só que de outro jeito. Eu não estava mais no meio. Eu estava num lugar sem volta dos dois lados. É difícil explicar, mas é isso. A menina se mexeu, abriu a boca num bocejo sem acordar. Eu passei a mão na cabeça dela, macia, quentinha. Eu falei por dentro, eu vou te proteger, não importa o preço. Na hora que eu pensei isso, o corpo inteiro respondeu. O medo não acabou, só ganhou uma direção. Eu levantei o queixo um pouco, porque minha voz sai melhor assim. O padre esperou. Minha mãe piscou devagar. Aquele jeito dela dizer, vai. Minha sogra precisava de uma foto que não vinha. O meu marido respirou junto comigo, só que a respiração dele estava tremida. Isso eu reconheço. Eu reconheço ele até de costas. Eu ia falar. Eu juro. Eu já estava na beira. A primeira sílaba já estava pronta. O mundo inteiro encolheu até caber no espaço da minha boca. Eu senti uma coisa subindo do peito para o pescoço. Meu coração batendo no ouvido. E antes da primeira palavra sair inteira, alguém na terceira fila soltou um shh, como se tivesse criança conversando. Não tinha. Era só eu. Adulta, no centro de tudo, como uma criança que não sabe onde pôr as mãos. O padre ergueu a sobrancelha, esperando. Eu segurei mais firme a menina. E eu escolhi. Não era ainda a frase. Era a escolha. Eu decidi que eu não ia repetir a cena do espelho. Eu não ia fazer com a minha boca o que o meu corpo estava rejeitando. E quando eu decidi isso, a sala mudou de tamanho. As paredes chegaram mais perto. O barulho do leque sumiu. A água ficou mais clara. Eu enchi o peito de ar. Eu olhei para o meu marido. Ele percebeu alguma coisa. E o olho dele tremeu. Ele ficou sério. Eu vi, no fundo, um medo que não era só meu. A gente se olhou como se ninguém mais estivesse ali. E sem palavras a gente entendeu que o que vinha agora não dava para desfazer depois. Eu levei o microfone um pouco mais perto da boca. Minha mão suava. A caneta do padre ficou parada no ar esperando o primeiro risco. Minha mãe apertou a bolsa. A sogra travou a mandíbula. O padrinho segurou a vela com as duas mãos, sem piscar. A madrinha deu um passo para trás sem querer. Esbarrou no banco. Eu ouvi. Eu estava viva naquele segundo de um jeito que dói. E com o corpo tremendo, eu comecei a falar. A palavra saiu torta, raspando. E eu mesma me ouvi falhar, como quando a gente canta baixinho e desafina. Eu trouxe o microfone mais perto, só um pouco, e senti o ar frio no lábio. A boca queria seguir o que eu treinei, mas a cabeça puxou de volta. E eu fiquei ali, no meio, segurando a menina e pensando no começo do dia. Eu levantei antes do sol. A cozinha ainda cheirava a café de ontem. Eu botei a água para ferver, lavei a mamadeira na pia, deixei escorrendo. Peguei o vestido no encosto da cadeira, passei a mão para tirar uns pelinhos. Eu penteei o cabelo dela devagar, com escovinha de bebê. Ela reclamou, aquele barulhinho impaciente, e eu beijei a testa. Minha mãe chegou cedo, sem avisar. Entrou com o chaveiro que ela tem cópia,
fez pss pro cachorro que nem late mais e veio direto pro quarto. Coloca uma meia mais grossa, tá ventando lá fora, ela disse. Eu disse tá e coloquei. Minha mãe tirou um alfinete do sutiã e prendeu um santinho na barra do vestido. Eu olhei, respirei. É só pra ela não tomar susto, ela explicou. Eu não discuti. Eu precisava de qualquer coisa que protegesse, mesmo que fosse superstição de mãe. Ele apareceu na porta do quarto com uma camisa abotoada errada. Eu vi o botão trocado e não falei nada. Ele sorriu rápido pra mim e beijou a cabeça dela, só a cabeça, como quem tem medo de encostar mais. Tá pronta? Ele perguntou, olhando pra janela. Quase, eu respondi. Eu sabia que ele estava nervoso. Não é que ele não liga, ele liga. Só que ele tem um jeito de ficar olhando de lado quando não quer entrar inteiro numa coisa. Eu passei a pomada nas dobrinhas da perna da menina, fechei o macacão, vesti o vestido. Minha mãe pegou os documentos na bolsa e contou. Registro, comprovante, identidade, tá tudo aqui, filha. Eu fiz que sim. Eu nem olhei direito. Eu não queria ver o que estava escrito onde o nome devia estar. Eu só queria passar por isso sem cair. Na sala, a sogra já estava com as mãos numa bandeja, embrulhando os bem-nascidos como se fosse presente de Natal. Olha aqui, comprei esses laços na promoção, ela disse, mostrando uma fita dourada, para combinar com a vela. Eu disse, ficou lindo. E ficou mesmo. Ela me olhou com um brilho que eu entendo. É outro tipo de amor, misturado com orgulho e cobrança. É hoje, ela falou, como quem vence uma maratona. Eu sorri, sem dente, só com o lábio. Ele tirou o carro da garagem, minha mãe no banco de trás com a menina na cadeirinha, eu do lado dele. A rádio baixa, falando de trânsito. O semáforo demorando. Ele botou a mão no câmbio e tirou de novo, como se não achasse lugar pro braço. Vai dar tudo certo, ele disse, e eu quis acreditar. Ele ofereceu a mão. Eu encostei por cima, mas não entrelacei os dedos. Eu sei quando um gesto é mais para acalmar ele mesmo do que a mim. A igreja aqui, o microfone aqui, e eu tentando juntar essas duas manhãs. Eu lembrei de ontem à noite também. A menina chorou depois do banho, um choro fino, insistente. Ele foi andar pra lá e pra cá com ela no colo. 2 voltas na mesa, 3, 4, o pé dele arrastando o chinelo. Shhh, shhh. Eu queria agradecer, mas fiquei olhando os ombros dele. Quando ele cansa, o ombro cai. Caiu. Ele entregou pra mim. Fui pro banheiro, ligou o chuveiro no quente e deixou correr. Eu sentei na beirada da cama e contei os minutos. Água caindo forte. Demorou. Ele voltou com o olho vermelho. Disse que era o vapor. Não era. Eu falei, tá tudo bem? Ele disse, tá. Igual a mim hoje. A gente anda igual quando não quer encostar na ferida do outro. Eu encostei a boca no microfone. Senti aquele metal meio salgado. Má, saiu uma sílaba. E eu engoli o resto. O padre inclinou a cabeça, paciente. Eu vi a caneta parada, o papel me esperando. Minha mãe passando a mão no joelho com força. A sogra ajeitando a blusa. O casal que ia batizar depois cochichando. O banco lá atrás ainda vazio. E no meio disso, eu senti o cheiro do quarto de pensão, de mofo e sabonete barato, que grudou em mim no dia que eu fui, meses antes, e não desgrudou mais. Minha irmã abriu a porta com a camisola larga, o cabelo preso com um elástico que já tinha estourado uma volta, o ventilador barulhento no chão, o lençol sem elástico enrolado no pé da cama, a janela dando para um quintal com varal, 3 calcinhas penduradas, uma camiseta do Flamengo. Ela estava pálida, suada, com uma mancha amarela no braço. Eu ia te ligar, ela falou, como sempre que me via. Eu entrei sem responder, porque eu já tinha a resposta engasgada há anos. Eu levei pão e queijo, um suco de caixinha. Come, eu falei, e ela disse que não estava com fome. Eu cortei o pão assim mesmo. Ela botou uma fatia na boca por piedade de mim. Eu vi a barriga, pequena ainda. Eu toquei sem pedir. Vai dar certo, eu disse, com a cara de pau que a gente precisa ter para continuar. Dessa vez vai, ela respondeu, com a mesma cara de pau. Ela prometeu que ia ao posto na segunda, que não ia faltar, que ia deixar eu ir junto. Ela prometeu que ia parar de se esconder. Eu prometi que ia tá. Eu prometi do meu jeito, arrumando coisas, fazendo listas, levando roupa limpa, procurando vaga em creche que nem existia ainda.
Saí de lá com um saco de roupa suja e uma pergunta presa no dente. Eu ia aguentar? Eu voltei outras vezes. Às vezes ela estava bem, às vezes não. Teve o dia que eu cheguei e ela estava dormindo de tarde, um sono de pedra, e eu tive que chacoalhar devagar para ver se respirava. Teve o dia do enjoo, que eu segurei o cabelo dela no banheiro e enxuguei a boca com toalha de mão que não era nossa. Teve o dia que um cara passou na porta, olhou, e ela ficou dura, os ombros em cima, o olho parado. Eu perguntei: tá tudo bem? Ela mentiu. A gente aprendeu a mentir para sobreviver em casa, desde cedo. Meu pai sumia e a gente dizia que ele estava trabalhando. Minha mãe chorava e a gente dizia que tinha cortado cebola. Crescemos assim, fazendo curativo com pano de prata. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu só não sabia quanto ia custar. Um dia, no posto, a enfermeira me chamou de canto. Ela falta muito. Eu disse que eu ia trazer. Ela me olhou de cima a baixo, olhou para a barriga da minha irmã, olhou para minha mão sem aliança porque eu tinha esquecido naquele dia. Parente? Ela perguntou. Sou. Eu respondi. Eu não disse qual. Ela disse: fica de olho, tá? Com o jeito de quem já viu demais. Eu balancei a cabeça, dei um sorriso educado e fui atrás de remédio para enjoo. Eu liguei para ele no caminho, pedi para ele buscar um pacote de fralda no mercado. Pra que tão cedo? Ele perguntou, rindo, querendo me puxar pra leveza. Promoção, eu disse. Ele comprou. Ele sempre compra o que eu peço, sem fazer conta. Tem horas que eu queria que ele contasse. De madrugada, tocou o meu telefone. Eu travei o corpo antes de atender. Tinha tempos que eu esperava por esse toque. Tá na hora, a voz disse do outro lado, rouca, sem choro. Eu sentei na cama com o coração na boca. Liguei a luz, botei a calça e o tênis. Eu vou, eu falei. Ele acordou assustado. O quê? O que é que foi? Eu disse lá, e ele entendeu sem eu dizer mais. A gente saiu sem olhar nada de perto. O pneu cantou na esquina. No caminho ele me perguntou, tem certeza? Eu odiei essa pergunta, mas eu entendo. Eu disse não, e mesmo assim a gente foi. No hospital, o corredor gelado, a luz forte, a moça do balcão pedindo documento. Mãe? Ela perguntou, sem levantar os olhos. A palavra bateu no meu rosto. Minha irmã estava numa maca, a mão agarrando um lençol fino. Eu cheguei perto do ouvido dela e falei, eu tô aqui. Ela não abriu o olho. Eu fiquei ali, horas que eu não sei contar, sentando e levantando no mesmo banco, bebendo água de bebedoura, vendo a enfermeira passar. Ele ficou indo e vindo, cara fechada, mão no bolso, enfiando e tirando as chaves. Eu queria pedir para ele ficar sentado do meu lado. Só isso, mas eu fiquei muda. De manhã cedo, o choro. Fininho, valente. Eu tremi. Uma enfermeira veio com um pacote embrulhado. Olhou para mim, olhou para a ficha. É com quem? Ela perguntou. E eu puxei pro meu lado. Eu puxei. Eu puxei com uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu não deixei cair. As horas seguintes, tem coisa que eu não devia falar, mas eu não aguento mais ser o arquivo secreto da minha casa. Tinha papel. Tinha gente dizendo assina aqui. Tinha alguém dizendo depois resolve. Tinha uma caneta vazando, sujando meu dedo. Tinha meu nome escrito onde ele não tinha que estar ainda. Tinha um vazio no campo pai, que ninguém preencheu naquela hora. Tinha frio. Tinha uma mulher com voz doce dizendo parabéns, mamãe. E eu sorri meio torto, meio agradecida, meio culpada, tudo junto. Eu segurei a menina e o corpo dela encaixou no meu peito como se sempre tivesse sido ali. Eu pensei, é isso. Eu pensei, eu aguento. Eu pensei, eu dou conta. Ele foi até a janela, olhou para a rua, ficou com a mão na nuca. Eu chamei pelo nome dele, baixinho. Ele virou, disse o que importa é a gente ficar bem. Eu fiz que sim. A gente quis acreditar que o mundo podia obedecer uma frase. Cheguei em casa com a menina. Minha mãe abriu a porta com os olhos molhados, mas quieta. Ela tirou meu sapato, igual quando eu tinha febre, e ela me botava na cama.
Ela esquentou leite, me deu numa caneca, disse para eu deitar. Eu não deitei. Eu sentei na poltrona e fiquei olhando a varanda ficando clara. Minha mãe olhou os papéis por cima. Não perguntou nada. Ela sabe. Ela sempre soube. Ela disse, se for pra cair, cai comigo junto. Eu falei, não vai cair. E no fundo eu pedia que ela estivesse comigo quando caísse, se precisasse. Primeiras semanas, eu aprendi a fazer fórmula, a trocar fralda com uma mão só, a dormir sentada. Eu aprendi a adivinhar o choro dela. Ele aprendeu junto, no jeito dele. Às 3 da manhã ele levantava sem reclamar, trazia água, arrumava o travesseiro, pegava ela no colo quando meu braço travava. Ele encostava o nariz no cabelo dela e respirava fundo. 1, 2 vezes. E depois se afastava. De dia ele tirava foto, mandava pros amigos, postava com emoji de coração. De noite ele sentava no sofá e ficava com o controle remoto na mão sem ligar a TV. Eu sentava do lado e encostava meu joelho no dele. Às vezes ele ficava. Às vezes ele levantava e dizia que ia no mercado comprar um leite que nem precisava. Ele voltava com pão. Eu cheirava álcool e cigarro no casaco dele, coisa que eu não sentia desde antes. Eu escolhi não falar. Escolher não falar dá uma margem que vira um buraco. Eu caí várias vezes e fingi que era tropeço. A sogra vinha todo dia, passava pano com um produto que cheira a pinho, abria as janelas, arrumava as toalhas. Ela dizia, agora ele é um homem completo, como se homem se completasse de fora para dentro. Eu deixava. Eu não tinha energia para discutir filosofia com Dona Teresa. Ela olhava a menina com uma devoção que me deixou com ciúme. Eu sei como isso soa. Eu fiquei com ciúme da minha sogra, porque ela olhava como se eu tivesse entregado um prêmio, e eu estava segurando uma granada. Eu queria gritar, cuidado, mas eu sorria e oferecia café. A vizinha do 302 passou no corredor e disse, parabéns, você merece. Eu agradeci e travei a mandíbula para não morder minha própria língua. O batismo foi ideia minha. Eu queria um papel que dissesse, ela é nossa. Eu quis uma água que lavasse as coisas que eu não conseguia tirar com pano. Eu fui atrás dos padrinhos, escolhi gente que gosta de trabalhar calada, que aparece quando precisa e não se mete em tudo. Eu liguei para a paróquia, marquei a data, fiz curso com a madrinha numa sala com cadeiras plásticas e ventilador barulhento. Tudo igual ao de quando eu era criança. O catequista falou de compromisso, de verdade, de educar na fé. Eu olhei para o chão a aula inteira. A madrinha cutucou meu braço. Tá tudo bem? Eu disse tá, com a boca de sempre. Na semana do batismo, eu fiquei doente do estômago. Não comi direito, vivia com azia. Acordava à noite suando frio. Olhava para a menina no berço e encostava a mão no peito dela para ver se estava respirando. Tava. Eu pensava no nome. Eu fiz rascunho num papel, escrevi o nome dele do lado, o meu. Testei como ficava no olho. Bonito. Redondo. Mas, cada vez que eu escrevia, parecia que a tinta borrava um pouquinho. Eu joguei o papel fora, recolhi do lixo, dobrei, guardei na agenda. Eu sabia que eu estava me enganando. Eu só não sabia como sair sem destruir as paredes. Um dia antes, ele chegou mais tarde. Eu não perguntei de onde. Ele me beijou no cantinho da boca, sentou na beirada da cama, ficou olhando para o chão. Você quer mesmo isso amanhã? Ele perguntou, como quem oferece porta de saída e reza para eu não escolher. Quero, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Ele assentiu, bateu 2 vezes na coxa com a palma da mão, levantou, foi pro banho. De novo o chuveiro forte, demorando. Eu tirei a roupa do varal, dobrei, guardei, como se dobrando o algodão eu dobrasse também a minha vontade de falar. Não dobrei. Ficou um pedaço para fora. E agora eu tô aqui, com esse pedaço machucando minhas costelas. A igreja inteira esperando uma palavra simples. Eu olhei para o padre como quem pede desculpa sem dizer. Ele me devolveu um olhar de quem tem tempo. O tempo dele tem. O meu hoje não tem mais. Não é ameaça, é constatação. Eu comecei de novo. E parou.
Eu ouvi alguém rir baixinho por nervoso, não por mal. Eu senti a mão do meu marido na minha pele, quente, e pensei em todas as vezes que ele desviou os olhos de mim. Pensei em todas as vezes que eu desviei de mim mesma. Eu não vim aqui hoje para fazer papel bonito. Eu vim porque não dá mais. Eu puxei o microfone um pouco mais, a mão escorregando de suor. Minha mãe levantou um pouco do banco, como quem se prepara para correr se precisar. A sogra tocou o celular, talvez para filmar, talvez para ter onde olhar. O padrinho olhou para a ponta da vela, o fogo balançando. A madrinha sussurrou um vai com calma, e eu ouvi. Eu respirei fundo. Eu encaixei a menina melhor no meu braço. Eu deixei o nome treinado cair do lado de dentro da língua. Eu virei o rosto pro microfone, e não fui atrás dele. Eu fui atrás do outro. Eu fui atrás do que me chama desde aquela madrugada no hospital. Eu fui atrás do que me tirou o sono, do que me apertou o peito quando eu vesti o vestido nela, do que fez minha mãe guardar o terço na bolsa e olhar para mim de um jeito que pede coragem. Eu entendi que se eu não falasse agora, eu ia trair a única pessoa que não tem escolha nessa história. Eu endireitei as costas, senti a coluna doer e aceitei. A água estava ali, limpa, o livro aberto, esperando. A igreja, testemunha. Eu não podia mais me esconder. Eu olhei para ele mais uma vez. O olho dele não fugiu dessa vez. Ele me olhou inteiro, como faz tempo que não olhava. Tinha medo, tinha surpresa, tinha um cansaço antido. Tinha uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. Eu quis pegar a mão dele e dizer, vem junto. Mas eu não fiz. Eu segurei o microfone com as duas mãos, firme, e abri a boca para dizer o que eu vinha evitando. Eu enchi o peito e disse, ela é minha sobrinha. Eu ouvi minha voz saindo fina, limpa, e depois um buraco, como se a igreja inteira tivesse prendido a respiração junto comigo. O microfone fez um chiado, o padre inclinou mais a cabeça, a concha parada no ar. Eu segurei a menina mais firme. Ela mexeu a boca, procurou meu peito por reflexo, não achou, fez um som baixinho. O banco rangeu. Eu vi o olho da minha mãe crescer sem piscar. A sogra congelou com o celular a meio caminho da cara. O padrinho deixou a vela descer um pouco. A madrinha apertou minha cintura de leve, pedindo calma que não existe mais. Eu senti a mão dele soltar minha pele. Ele tirou um passo. Não foi grande, mas eu senti como se fosse um abismo. Eu virei o rosto para ele, mas continuei falando, porque se eu parasse eu não falava nunca mais. A mãe dela é a minha irmã. A palavra irmã pegou na garganta e desceu raspando. Uma senhora lá do fundo fez o sinal da cruz rápido, como quem espanta a praga. O padre baixou um pouco a concha, a água escorreu de volta para a pia. Pingou, pingou, pingou. Eu respirei como quem aprende de novo. Eu olhei para frente, para o livro aberto, o espaço do nome esperando, e terminei. E o pai tá aqui. O eco dessa frase foi pior que a frase. Não tinha eco de igreja, tinha eco nas caras. Eu vi a sobrancelha do meu marido subir e descer, como se tentasse segurar alguma coisa dentro do rosto. É o meu marido, eu disse, olhando para ele. Ele balançou a cabeça devagar, como quem não entende o idioma. Para! Ele sussurrou primeiro baixo, pro meu ouvido, mas o microfone pegou. 2 adolescentes riram sem graça. O padre levantou a mão em silêncio, pedindo respeito. Eu tremi, dos joelhos ao queixo. A menina acordou de vez e chorou. E eu fui dizendo o resto antes que alguém me calasse. Eu menti no cartório, eu falei rápido, atropelando. Eu assinei como mãe, eu fiz isso porque eu não aguentei a ideia dela ir para outro lugar, de desaparecer num papel que ninguém olha, A sogra soprou um meu Deus do céu ofendido, mão no peito, virou o rosto pro lado como se o cheiro tivesse mudado na igreja. Minha mãe levantou meio banco, mas não veio. O marido da madrinha murmurou um que confusão, sem maldade. O padre encostou a concha na borda, apoiou na beirada e olhou para mim de um jeito firme e calmo que me deu um fio. A senhora quer continuar? Ele perguntou baixo, só para mim. Quero, eu preciso. Eu virei de novo pro microfone. Eu sei que não é lugar, eu sei que não é hora, mas é agora ou nunca. Eu não posso batizar ela com um nome que não é o dela. Eu não posso escrever mentira num livro da igreja e depois fingir que tá tudo certo. A minha mãe fechou a mão no terço com força e abaixou a cabeça.
A sogra fez um barulho de língua, aquela coisa de quem desaprova sem dizer. Ele só me olhava, perdido, a boca meio aberta, respirando errado, a mão indo e voltando do bolso como se procurasse algo para segurar. Eu queria dar alguma coisa para ele segurar, mas eu não tinha mais nada além da verdade que eu já estava derramando ali. Como assim você mentiu no cartório? A sogra perguntou, sem microfone, mais alta. Que história é essa? Eu não olhei para ela. Se eu olhasse, eu perdi o foco. Eu continuei firme no rosto dele. Você lembra daquilo, eu falei. Você lembra daquele mês. Você lembra do dia que você sumiu 2 noites, falou que estava indo ajudar, que estava preocupado, que... Eu perdi a frase, peguei de volta. Você lembra? Eu lembro. Ela também lembra. Ela não tá aqui, mas ela é a mãe. Eu não vou esconder isso da vida dela nem da nossa. A igreja ficou 1 minuto no chão. Eu pensei que ia desmaiar. Eu mordi a língua por dentro para ficar de pé. A menina chorando ficou mais alto. Eu balancei ela no braço devagar e segurei no microfone com mais força que na vida. Não fala, ele disse mais alto agora. E alguém lá atrás cochichou. Eu olhei de novo para ele. O olho dele pediu para eu parar. O meu disse que não dava. Eu já tinha atravessado. Eu já estava do outro lado, sem ponte para voltar. Eu ouvi meu coração no ouvido. Tum, 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 misturado com o chiado do som. O padre mexeu no volume. Eu vi uma poeira dançando na luz da janela e achei absurdo reparar nisso no meio dessa bagunça. Eu respirei mais uma vez, ajeitei a fralda da menina no meu ombro e preparei o resto da queda, porque agora não adiantava mais frear. Eu não sei se você tá me ouvindo de longe, aí onde você tá, na sua cozinha, no ônibus, sei lá. Se tiver, me fala teu nome e de onde você é depois, só pra eu saber que eu não tô falando sozinha, tá? Eu tô tremendo, mas tá saindo, e eu vou falar até o fim porque alguém precisa ouvir isso inteiro. Eu não tô te acusando de nada que você não saiba, eu disse, devagar, palavra por palavra, pra ele. Eu só tô dizendo o que é. Eu tô dizendo que a menina tem mãe e tem pai, e que isso precisa tá no papel, precisa tá na água. Eu olhei pro livro de novo, pro espaço em branco. Eu não consigo pôr um nome errado ali e ir comer bolo como se nada tivesse acontecido. A sogra balançava a cabeça igual pêndulo. Isso é loucura, isso é pecado, ela soltou, sem filtro. Alguém mandou psiu. Minha mãe levantou a mão, como quem manda calar num velório, e funcionou. O silêncio voltou, pesado. Eu não sou o pai, ele disse, do nada, voz baixa, mas dura. E isso entrou em mim como uma pedra. Não sou, repetiu, e agora alto, olhando para o padre, não para mim, como se o padre fosse juiz. Eu senti a perna bamba. Eu estava esperando um como assim, um fala comigo, um meu Deus. Eu não estava pronta pro não sou. Eu ouvi risos nervosos lá no fundo. Eu ouvi um vixe. O padre levantou a mão de novo, olhos no meu, pedindo calma que eu não tinha para dar. Você é, eu falei. Você sabe quando foi. Você sabe. Ele fez não com a cabeça e com a boca. Foi um erro, ele disse, e mordeu o lábio como se tivesse cuspido uma coisa amarga. Foi um erro e acabou, ele repetiu, e eu quase ri de nervoso, porque nada acabou, e eu tava com a prova viva no braço, respirando quente. Eu não tô pedindo pra você me amar mais por causa disso, eu disse, e a minha voz saiu uma mistura de raiva e pena. Eu não tô pedindo nada, eu só tô falando a verdade. Eu falei pra mim, pro padre, pra esse livro, pra essa igreja, pra essa menina que vai crescer e perguntar. Ele fez um meio passo pra frente, levantou a mão como quem pede a palavra, mas não pegou o microfone. Fala baixo, ele pediu, sussurrado e inútil. Eu não sei se era por vergonha, por medo da mãe dele, da minha, do bairro ou dele mesmo. Eu sei que eu já não conseguia mais medir nada. A madrinha chorava calada, com a vela na mão tremendo. O padrinho olhava para o chão, os dedos coçando no bolso da calça como quem quer sumir. A senhora do terço começou a rezar sozinha num canto, as palavras atropelando umas às outras. A sogra encostou na coluna, os olhos brilhando de raiva, aquela raiva que não cabe e fica vazando pelos cantos. Minha mãe ficou de pé e não veio, me respeitou, e eu agradeci em silêncio.
Você lembra do dia que eu fui buscar suas coisas na oficina porque você tinha bebido demais? Eu falei. E isso fez ele mirar em mim. Você lembra de ficar 2 dias fora, de dizer que precisava resolver, de chegar em casa com o olho fundo, e eu não perguntei porque eu não queria ouvir. Lembra? Ele fechou os olhos. Foi um segundo, mas eu vi. Foi nessa semana, eu disse, no microfone, com a mão suando tanto que eu quase deixei cair. Não me chama de maluca aqui. Não me faz passar vergonha por dizer o que você sabe. Ele abriu os olhos com um susto e eu vi uma pergunta nascendo que me dava vontade de abraçar e ao mesmo tempo de empurrar ele no banco. Eu não sabia, ele começou, e percebeu o peso dessa frase. Eu não sabia que... Ele parou no meio. A palavra pai não saiu. Eu terminei por ele. Você não sabia. Tá. Agora você sabe. O padre respirou alto, o que eu nunca tinha visto um padre fazer. Minha filha, ele disse, firme. A igreja é lugar de verdade, mas também é lugar de cuidado que a verdade derruba. A gente pode... Eu levantei a mão sem querer para pedir mais um segundo. Eu precisava dizer aqui. Eu falei sem tirar o olho do meu marido. Eu precisava dizer na frente de Deus e de vocês, para não virar fofoca virando mentira. Eu precisava ouvir minha voz dizendo, porque eu não aguento mais ouvir só dentro. A menina descansou a cabeça no meu ombro e parou de chorar, cansada. O peito dela subia e descia miúdo, e eu me segurei nisso para não cair de vez. Eu vou sair, ele disse de repente, e deu um passo. A sogra puxou o braço dele. Fica. Ela mandou. Ele ficou. Ele parecia menor, a camisa amassada num jeito que eu nunca reparei. Eu senti pena e raiva da pena. Olha pra ela, eu pedi, e aproximei a menina só um pouco. Não muito. Ele olhou. Os olhos dele encheram num jeito feio, sem beleza. Eu não sabia, ele repetiu, como se isso salvasse alguma coisa. Eu balancei a cabeça. Eu sei. Virou uma troca de lambeção num corte aberto ali na frente de todo mundo. Ouvi um coitada de alguém que eu não vi. Não sou coitada. Eu tô só, mas não coitada. O padre deu um passo para frente, gentil, mas firme, e pegou o microfone com uma mão por baixo, sem me arrancar, só segurando junto. A gente não vai seguir a cerimônia agora, ele disse pro povo, sem me tirar. A gente precisa de... cuidado. Alguém lá atrás aplaudiu de nervoso. Ninguém acompanhou. A sogra olhou pro padre como se ele fosse cúmplice meu. A minha mãe finalmente deu 2 passos para frente e parou. A distância certa para eu saber que se eu caísse ela estava ali, mas ela não ia me cortar a palavra. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos, fazendo aquele barulho seco de pele com barba por fazer. Ela mentiu, ele disse para ninguém, pro ar ou para si, e aquilo me espetou. Eu menti, eu confirmei, olhando para ele. Não para te ferir, para não perder ela, para não perder a mim com ela. Essas frases saíram tortas. Eu não quero justificar. Eu não tenho discurso para convencer. Eu só tenho o que é. Eu olhei pro padre, e os olhos dele disseram, basta por agora. Eu concordei com a cabeça. Mas aí a sogra abriu a boca e jogou o fósforo no chão molhado. Você quer destruir a família do meu filho no altar? Ela gritou, a voz batendo no teto e voltando. Você inventou isso porque você... Ela empacou, me olhando de cima a baixo, procurando a ofensa que doía mais. Eu vi ela escolhendo e me preparei. Porque você não consegue dar um filho para ele, ela soltou, e a igreja inteira ficou sem ar. Eu não chorei. Eu não dei esse presente para ela. O meu marido virou para a mãe. Mãe, não, ele disse, voz de menino. Eu respirei e levei a mão à cabeça da menina, protegendo sem mexer. Eu falei baixo. Eu não preciso provar nada para a senhora. A senhora sabe que o seu filho fez e o que ele não fez. Ela empalideceu de raiva. Mentira, ela cuspiu, e alguém segurou o braço dela. A menina começou a chorar de novo, mais alto, assustada. O som dela cortou meu peito aberto. Eu balancei, shh, shh, e olhei para ele.
É ela que importa, eu disse, e foi quase um sussurro. Ele chorava sem som agora, só o rosto quebrado. O padre tentou abrir espaço com as mãos. A sacristia ali do nado com a porta semiaberta. A luz amarela de lá de dentro me chamando como um canto onde dá para respirar. O povo murmurava. O nome que eu não disse ainda pesava no ar como tijolo. O livro continuava esperando uma letra que não veio. Não faz isso comigo aqui, ele pediu, rouco. E eu quase ri do comigo. Mas eu estava cansada demais para rir. Eu tô fazendo com ela, eu respondi, apontando o queixo para a menina. A mão dele tremeu. Ele limpou o nariz com as costas da mão. Criança. Me diz que não é verdade, ele pediu, o último fio. Eu abri a boca e não saiu nada por um segundo. Depois saiu, direto, sem pausa, sem drama. Só o que é. É. O som bateu nas paredes e voltou. E eu senti o chão sob meu pé como nunca. A água na pia ficou quieta, esperando. E ficou esperando. E a igreja, que é feita de banco, gesso e gente, desabou em silêncio em cima da gente sem cair de verdade. E tudo ficou suspenso num fôlego que ninguém conseguiu soltar. A primeira palavra que veio não foi dele, foi da minha sogra, cortante, lá de trás. Ladra de nomes. Eu senti a igreja se virar pra mim num só movimento. Até o ar me olhou. Minha mãe não gritou, ela só disse meu nome inteiro, bem claro, daquele jeito que me põe no eixo desde criança. Ana Paula. E o meu marido enfim abriu a boca. Não, ele fez, quase sem voz. Depois de 2 segundos veio outro mais forte. Como? E aí o terceiro que ele não queria soltar. Por quê? Eu ouvi cada ponto de interrogação cair no chão e quebrar. Eu abri a boca também, mas o choro da menina entrou na frente, furou o silêncio e me salvou por um segundo. Eu balancei ela. Shh, shh, e passei a mão pela nuca dela, só para lembrar que meu corpo ainda estava ali. Porque eu não vou mentir mais, eu disse, sem rodeio. Ele apertou os olhos, como se isso fosse coisa que dá para ver menos. A sogra bateu a mão no banco. Você destruiu um dia santo, ela me jogou, e eu deixei passar, como quem desvia de água no chão. Mãe, fica quieta, por favor, ele pediu para ela, sem olhar. Ele estava branco. A mão dele tremia no bolso. Por que aqui? Por que na frente de todo mundo? Ele me procurou de novo. Eu respirei e falei devagar, pro microfone e para ele. Para não virar cochicho, para não virar mentira em voz baixa, para não pesar só em mim. O padre chegou mais perto, o rosto calmo, uma firmeza que me lembrava de gente que sabe o que faz. Vamos para a sacristia, ele disse, olhando para mim e para ele. Eu balancei a cabeça. A sogra disse, eu não vou, como se alguém tivesse chamado ela, e ficou plantada. A madrinha me cutucou de leve. Eu virei e fui, apertando a menina, sentindo as pernas de borracha, o couro do meu sapato raspando no chão de mármore. A porta da sacristia fechou com um clique que soou alto demais. O ar ali dentro era mais quente. Tinha cheiro de vela apagada e de madeira. Tinha uma mesa, tinha uma cruz, tinha silêncio, tirando a respiração pesada dele e o chorinho da minha filha, da menina. Aqui dentro, cada palavra tinha um peso que dói dizer. O padre fechou a mão em cima do livro pequeno dele, respirou fundo. Batismo é compromisso de verdade, ele falou, olhando nos meus olhos e depois nos dele, um de cada vez, sem presa. Eu segurei esse pedaço da frase como quem segura corrimão. Foi por isso que eu falei, eu respondi, com a voz rouca. Para ela não carregar mentira por dentro e por fora. Ele assentiu curto. Minha sogra entrou por um triz antes da porta fechar e encostou no batente, os braços cruzados, esmagando o colar no pescoço. Minha mãe ficou um passo atrás de mim, as mãos diante do peito, sem tocar. Eu não entendo, ele disse, e agora vinha com todo o peso. Por que você não me falou em casa? Por quê? Ele tropeçou, segurou a cadeira e não sentou. Porque eu tentei, eu não consegui. Eu engoli, eu falei no mesmo tom. E porque aqui eu não consigo voltar atrás. A sogra riu sem humor. Agora ela fala de verdade como se fosse santa, ela soltou. Eu virei só 1 milímetro a cabeça para os olhos dela e voltei. Não é sobre a senhora, eu cortei, sem levantar a voz. É sobre ela. E eu levantei a menina 1 centímetro. O choro dela diminuiu. Ele passou a mão na nuca, nervoso.
Foi um erro, ele disse, cansado, a frase velha tentando caber de novo. Um luto mal vivido, ele acrescentou, baixo, quase pedindo desculpa para as palavras. Eu inclinei o rosto sem entender. Não inventa poesia agora, eu respondi seca. Eu tô falando de papel, de nome, de pai. Ele encolheu um pouco. Eu tô dizendo a verdade, ele rebateu, fraco. Eu achei que tinha acabado ali. Não acaba, eu devolvi. E apontei com o queixo para a cara da menina, dormindo torta no meu braço. O padre fez aquele gesto de quem junta as duas mãos, pedindo que a gente entrasse no mesmo campo de jogo. A pergunta agora é o que vocês vão escrever no livro e como é que a gente não machuca essa criança mais do que já. Ele não terminou, não por falta de coragem, mas porque minha sogra resolveu empurrar a voz por cima. Vai escrever nada, ela disse. Não vai ter batismo. Isso aqui é uma farsa. Ela se aproveitou de uma fraqueza dele. Ela roubou um filho que não é dela. Eu virei o corpo meio centímetro para proteger a cabeça da menina, um reflexo. Eu não roubei ninguém, eu respondi baixa. Eu segurei para ela não cair. Meu marido passou a mão nos olhos, irritado com a própria mãe. Mãe, por favor. Ele olhou para o padre, desesperado por regra. O que a gente faz? O padre respirou. A gente começa parando de gritar, ele disse. Depois, a gente escreve o que é verdade. O resto a lei resolve. Eu não posso carimbar mentira no sacramento. Eu balancei a cabeça. Alívio e medo juntos. Eu aceito a lei. Eu falei sem floreio. Eu aceito o que vier. Mas eu quero que no livro da igreja esteja o nome da mãe dela e do pai. Nem que a cerimônia não aconteça hoje. Eu só quero isso. Ele virou para mim como se eu tivesse dito que ia cortar um braço. Você quer botar meu nome? Ele se perdeu. Quero, eu disse, simples. Ele engoliu a seco. E ela? Ele apontou pro nada, e eu entendi que era da minha irmã que ele estava falando sem coragem de falar. Ela não tá aqui, eu respondi, mais uma vez simples. Mas é a mãe. A sogra soltou um não, que soou estranho naquela sala. Você quer matar sua irmã de vergonha? Ela me encarou, como se fosse minha advogada. Ela já sabe quem ela é, eu devolvi. E a menina vai saber também. Minha mãe pôs a mão no meu ombro, leve, e disse meu nome de novo, para eu não subir demais. Ana Paula. Eu segurei o próprio pulso para lembrar que eu estava inteira. O meu marido olhou para o chão, para os sapatos dele, e chorou primeiro pelos olhos, sem barulho, do jeito mais humano que eu já vi ele. Depois veio o som, um soluço que não tem onde esconder. Não é bonito, não é cena. É um corpo abrindo a tampa no lugar errado. Eu não abracei. Eu queria, por um fio. Eu queria ir lá e dizer que dava para consertar alguma coisa, que eu tava ali. Mas eu não tava para ele. Eu tava para ela. Eu ajustei o pano no ombro, ergui a menina um pouco e o choro dele veio com mais força, como se eu tivesse apertado uma ferida. Eu estraguei tudo. Ele disse, meio para mim, meio pro chão. Não foi sozinho. Eu respondi sem crueldade, mas também sem amortecer. Ele balançou a cabeça. Eu te amo. Ele jogou, como quem tenta achar uma corda para segurar. Eu fechei os olhos um segundo, porque isso dói de um jeito que ninguém vê. Amor não apaga documento, eu falei. E ouvi a minha voz dura e fiquei com raiva dela também. A sogra tentou se aproximar dele, eu dei um passo para o lado sem pensar, bloqueando. Não encosta, eu pedi. Não sei se para quem. O padre se pôs entre nós todos, não para separar, mas para dar contorno. A gente precisa escrever o que é certo e parar aqui por hoje, ele falou. Eu não vou seguir a bênção agora. Eu assenti. Meu marido não respondeu. Ele afundou numa cadeira e botou o rosto nas mãos, o ombro tremendo. Você vai me perdoar? Ele perguntou de dentro da mão, sem me olhar, sem direito à resposta, sem oferecer nada em troca, além do próprio desespero. Eu respirei e não respondi. Não era a pergunta certa para agora. Ele levantou a cabeça,
os olhos vermelhos, a boca mole de choro. Por quê? Ele voltou. Por que você me expôs assim? Por que não você e eu, na sala, na nossa cama, qualquer lugar menos a igreja? Eu encostei a cabeça na parede um segundo, sentindo o frescor gelado passar pela pele quente. Por que na nossa cama você desvia, no sofá você troca de assunto, no carro você liga o rádio, eu listei, sem briga. Aqui você me ouviu. Ele mordeu a mão, como se fosse calar os sons que saíam dele. Eu não sou ruim, ele disse quebrado. Eu balancei a cabeça. Eu sei. Foi a única coisa que eu consegui dar. E nem sei se isso ajuda ou atrapalha mais. Minha mãe falou pela primeira vez com frase inteira. A gente não volta pro salão agora. Ela disse pro padre, firme, como quem decide pequena logística e salva o resto do mundo um pouco. A sogra revirou os olhos. Eu não vou sair daqui enquanto isso não virar nada, ela avisou. E eu não entendi a lógica, mas também não tinha mais espaço na minha cabeça para entender os jogos dela. O padre colocou a mão no livro da paróquia que fica na sacristia, não aquele da nave, e não abriu. Eu não posso escrever nada agora com vocês nesse estado, ele disse, e eu ouvi estado como se fosse uma ferida diagnosticada. Eu tirei uma mecha de cabelo da testa, grudada de suor. Então olha para mim, eu pedi, olhando nos olhos dele. Quando você for escrever, escreve o nome dela com a mãe e o pai certos. O resto, eu aguento. Ele me mediu, não como quem julga, como quem confere a altura de um muro. Você sabe o que está dizendo? Ele perguntou. Eu assenti. Se for para perder a guarda, se for para sentar na frente de juiz, eu vou. Mas eu não vou botar mentira na água. Minha voz falhou nessas últimas 2 centímetros de frase e eu tive que apoiar a mão na mesa. Meu marido levantou num pulo, como se tivesse levado um choque. Não, 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 ele repetia, rápido, o não virando reza. Não fala de juiz, pelo amor de Deus. Ele esticou a mão, não para mim, para alguma coisa que suspendesse esse caminho. Isso vira polícia, vira conselho, vira... Ele perdeu o ar. Vira o que virá, eu cortei. Eu não tô te ameaçando, tô te chamando junto. Ele riu, aquele riso de desespero que não é risada. Junto? Ele repetiu, ofendido. Depois de me envergonhar desse jeito? Eu encarei. Eu te envergonhei ou te livrei de ter 2 rostos? A frase saiu mais dura do que eu queria. Ele me olhou como se eu tivesse batido nele. A sogra se arrumou para falar de novo e a minha mãe botou a mão no braço dela, firme. Chega, minha mãe disse, sem grito. E aquilo fechou a boca da minha sogra por 2 segundos preciosos. Do lado de fora dava para ouvir um cochicho do banco raspando, gente indo embora, gente ficando para ver o fim. Eu senti o corpo inteiro cansar de uma vez, uma febre fria subindo do calcanhar pro pescoço. A menina se mexeu no meu braço, um gritinho menor, e eu encostei meu queixo na cabeça dela, só para dizer sem palavra que eu tava. O padre se aproximou com cuidado, estendeu a mão, perguntou com os olhos se podia tocar nela. Eu deixei encostar só na fralda, 1 segundo. Isso aqui é sobre ela, ele disse, não como frase pronta, mas como fato. Eu balancei a cabeça. O meu marido sentou, levantou, sentou de novo. Uma criança na sala de espera do hospital. Me perdoa, ele insistiu. E aí desabou de novo, agora alto, o som rasgando a sala pequena, sem elegância, sem controle. E eu fiquei parada, de pé, com a menina no colo, vendo o homem que eu amo perder a forma na minha frente. E eu não mexi um dedo para juntar. Eu não consegui, eu não quis, eu não sei. Eu só segurei ela mais firme e respirei. 1, 2, 3 vezes, até a minha frente embaçar. E o som do choro dele encher tudo, como chuva pesada dentro de casa. A sogra veio na minha direção num impulso, talvez para arrancar a criança, talvez para me bater, eu não sei. Minha mãe atravessou meio corpo, bloqueou, e as duas se encararam. Uma guerra de 20 anos dentro de olhos cansados. Não encosta na minha filha, minha mãe disse calma. Não chama ela de ladra aqui dentro.
A sogra tremeu de raiva, os dedos duros em volta do colar. O padre levantou a voz pela primeira vez, não alto, mas firme o suficiente para parar as duas. Basta. E a palavra piscou na sala, como se tivesse acendido e apagado. Meu marido bateu a mão na mesa, um som seco, não de agressão, de alguém tentando ancorar. Eu vou assumir, tá? Ele gritou pra ninguém, pra todos, pro teto. Eu assumo, eu assino, eu... A voz quebrou. Ele procurou ar com a boca, peixe fora d'água. Eu senti a frase vir e rasgar alguma coisa dentro, porque eu queria ouvir isso desde sempre. E ao mesmo tempo ali, desse jeito, parecia uma oferta velha. Tarde. Então assina, eu disse, sem teatro. Ele me olhou com ódio de si mesmo. Eu vou, caralho. Ele respondeu, e caiu sentado de novo, e chorou de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém chorar. O padre levou a mão ao peito, como quem segura o ritmo do que está acontecendo para não perder a batida. A porta bateu lá fora. Alguém entrou sem querer. Recuou. A menina se assustou com o barulho e abriu o berreiro de novo, a boca fazendo aquele ó que me quebra. Eu balancei... e senti minhas pernas fraquejarem por um segundo. Quase fui pro chão. Minha mãe chegou mais perto, a mão pronta, mas não encostou. Eu peguei ar, firmei o pé no mosaico e fiquei. E foi aí, nessa exata hora, com o choro dele preenchendo as frestas, a respiração da minha filha, da menina, batendo na minha clavícula, a mão da minha mãe em suspensão, a sogra pronta para outra frase que eu não queria mais ouvir, o padre segurando o mundo numa palavra, que tudo que eu tinha de volta para dizer saiu num fio curto, grosso e sem volta. Eu não volto atrás. E o som pesado dessa frase ficou parado no meio de nós, sem cair. Depois que eu disse que não voltava atrás, veio um silêncio que não era silêncio. Era uma coisa pesada, grudada na pele. O padre abaixou os olhos, fez um sim curto, como quem entende o limite do dia. Minha mãe me tocou no cotovelo, leve, e perguntou só com o rosto se eu estava pronta para sair. Eu estava e não estava. Saí. A sacristia abriu para a nave e a nave já tinha metade vazia. Gente evitando meu olhar, gente curiosa demais, gente que eu conhecia da feira. Eu passei com a menina no colo, a cabeça dela quente na minha clavícula, e senti os passos do meu marido atrás, e depois não senti mais. Parei de procurar. A luz do lado de fora era clara demais, doeu nos olhos. A madrinha veio do nada com um saquinho de lembrancinhas na mão, olhou para mim sem saber o que fazer, e eu só disse, guarda para depois, por favor. E ela guardou, simples. A sogra ficou na porta da igreja, braços cruzados, isso não vai ficar assim, preso na boca. Eu não respondi. Eu desci os degraus devagar, como quem aprende de novo a usar as pernas. Em casa, minha mãe colocou a bolsa na cadeira da cozinha e foi direto colocar água para ferver, porque ela só sabe começar o mundo com água quente. Eu sentei no sofá com a menina, soltei o laço da cabeça dela, o elástico marcou um risco na pele e me deu dó. Tirei o vestido, passei um pano morno no pescoço dela, cheiro de incenso ainda grudado no cabelo fininho. Guardei o vestido na caixa de sapato onde ele veio, não joguei em lugar nenhum, só dobrei com cuidado. A sala parecia maior e vazia, como se a festa toda que eu imaginei tivesse sido desmontada sem aviso. Eu peguei o celular, muitas mensagens, um monte de e aí, 2 força, que vergonha. Eu respirei, escrevi 2 linhas para os padrinhos. Não teve batismo hoje. Obrigada por estarem. Apertei enviar sem explicar. Minha mãe trouxe um copo de água com açúcar que eu não queria, mas tomei. A menina dormiu no meu peito, pesada, e por um minuto eu não pensei em nada. Só escutei o barulhinho do nariz dela e o tic-tac do relógio da cozinha que, pela primeira vez, me pareceu um barulho bom de ouvir. A noite veio do jeito que as noites vêm quando a casa tá cansada. Ele não voltou. Minha mãe colocou uma coberta no sofá, ficou de olho em mim sem perguntar, e eu deitei no colchão perto do berço, como se o chão me segurasse melhor. No escuro, eu ouvi o prédio, a vizinha de cima mexendo na panela, um carro passando, e a respiração da menina,
que agora era o meu sinal de que o mundo ainda estava aqui. Eu não chorei muito, não porque eu sou forte, mas porque parecia que eu já tinha chorado todo o choro da semana ali na sacristia. Eu fiquei acordada pelo silêncio, com a decisão andando sozinha dentro de mim. Amanhã fórum, eu pensei, e essa frase acendeu alguma coisa que não apagou mais. Eu peguei os papéis que eu tinha, certidão com o nome errado, minha identidade, uma conta de luz, e deixei tudo numa pastinha velha que ficou 5 anos guardando o laudo de exame. Agora ia guardar outra coisa, uma tentativa de arrumar o que eu fiz torto. De manhã, café preto, amargo, pão com margarina, a menina no canguru encarando com esses olhos que ainda estão aprendendo as coisas. A rua tinha barulho normal de segunda. Ônibus freando, o senhor da banca chamando pelo nome, o caminhão do gás com aquela música que ninguém aguenta mais. Eu desci com a pastinha, peguei o ônibus, sentei perto da janela e tentei não pensar nas pessoas que tinham visto ontem, que iam comentar hoje. No fórum, fila, senha, ventilador batendo forte num canto e não adiantando nada. Placas com palavras que eu nunca precisei ler de perto. Família, infância, juventude. Quando me chamaram, eu entrei com a menina no colo, expliquei tudo numa voz que tremia só no começo. Depois firmou. A moça da defensoria me olhou sem susto. Já tinha ouvido histórias parecidas, eu senti. Regularização de guarda, ela disse, escrevendo. Reconhecimento de paternidade também? Perguntou, sem levantar a cabeça. Sim, eu respondi. Ele vai. E eu falei como se tivesse certeza, porque eu precisava falar assim. Ela carimbou um papel, deu outro, explicou que ia ter visita de assistente social, audiência, essas coisas de passo em passo. Saí de lá com a pastinha mais cheia, e o peito também, um cheio que não derrubava. Liguei para ele do lado de fora, debaixo do sol. Eu falei que eu tinha ido, que tinha dado entrada, que precisava dele. Ele ficou em silêncio 2 segundos que pareceram 10. Eu vou, ele disse. E a voz veio limpa, cansada, sem pose. Me manda o que precisa. Mandei foto do papel, data, sala. Ele disse tá, e a ligação virou um tronco que não cai nem fica de pé. Eu desliguei. Fui andando devagar até o ponto, parei num sinal para ajeitar a chupeta, a menina de touca cor-de-rosa olhando para minha cara como se fosse a primeira vez. No ônibus de volta, uma senhora puxou conversa. Perguntou quantos meses. Eu respondi 3. Ela sorriu com os olhos e disse que cada mês é um mundo. Eu concordei com a cabeça e senti um peso na nuca que não era cansaço. Era realidade acomodando. Na terça, ele apareceu. Não no horário que falou, mas apareceu. Trazia uma sacola de fraldas e um pacote de lenço, a cara de quem tinha dormido 2 horas, a barba por fazer e um cuidado nos gestos que eu não via faz tempo. Ele entrou sem se atirar nos assuntos. Olhou a menina, pediu para pegar, pegou com medo de quebrar e mesmo assim encaixou ela no braço com o jeito dele que eu conheço. Ela demorou 3 segundos para reconhecer o peito dele, soltou um resmungo que parecia alívio e aí ele chorou de novo, baixo agora, molhando o cabelo dela sem perceber. Minha mãe ficou na cozinha, lavando o mesmo copo pela 3ª vez. Eu sentei na beirada do tapete e disse o básico, horários, banhos, consulta no posto. Ele ouviu. Quando eu falei da audiência, ele assentiu, como quem lê a instrução de caixa de remédio. Eu vou tá, ele repetiu 2 vezes, como se fosse perscrutar a própria fala em busca de mentira e não achasse. A sogra não veio. Mandou mensagem para ele e mais tarde mandou para mim um texto que começava com "Você me tirou um neto" e terminava com "Deus tá vendo". Eu não respondi. Eu já tinha explicado tudo no lugar que tinha que explicar. Eu não tenho o dever de provar nada para ela. Quando ele saiu, eu guardei as fraldas no lugar. Limpei a pia, sequei a bancada. Minha mãe me perguntou se eu queria comer. Eu disse que não. Depois comi 2 pedaços de bolo amanhecido, sem fome, pelo hábito de não desperdiçar. Naquela noite eu de novo no chão, a menina resmungando no berço, e eu senti um começo de perdão sentado longe de mim, ainda sem coragem de chegar. Não para ele, exatamente, não desse tamanho, para mim, pelo jeito torto que eu fui achando o caminho quando não tinha.
Eu deixei essas ideias passarem sem fazer ninho, porque também não queria transformar tudo em reflexão. Eu queria dormir. Os dias começaram a ter um ritmo novo, meio cambaleante, mas ritmo. Ele vinha dia sim, dia não. Trocava a fralda, fazia mamadeira, falava com ela como se ela tivesse idade de entender tudo. Às vezes pedia desculpa no meio de uma história do nada, e eu dizia tá, não para perdoar, para seguir. A gente não falava da gente. Falava da menina, das vacinas, do choro que aumenta de noite, do banho que acalma, do paninho preferido. Minha mãe aprendeu a se calar quando ele chegava, para não virar uma mesa de acusações. A casa foi ficando mais simples, como se as coisas que não importam tivessem saído por conta própria. Eu guardei o vestido de batismo numa caixa mais bonita, com papel de seda que eu arrumei na última gaveta. Ele perguntou se eu ia usar o mesmo depois. Eu disse que sim. Ele perguntou o nome, se ia mudar alguma coisa. Eu respondi que o nome dela ia ser o dela, certinho, e que isso ia estar no papel e na água, e que eu não ia discutir isso na cozinha. Ele entendeu. No cartório, a moça perguntou se a gente queria fazer tudo no mesmo dia, e não dava. Precisava de papel daqui, papel dali, mas andou. Ele assinou onde tinha que assinar para começar, e eu fiquei olhando a mão dele segurando a caneta. Um dedo com calo antigo, um tremor leve que eu nunca tinha notado. Ele saiu do balcão e tentou encostar na minha mão, um reflexo, e eu tirei devagar. Não por maldade, só porque não cabia ainda. Na volta para casa, comprei frango, arroz, banana. A moça da padaria me olhou de cima embaixo e disse: "Vi você no domingo." Eu disse: "Viu." Ela apertou a boca. "É." E me deu um pão a mais sem comentar nada. Eu agradeci e saí, e foi só isso, mas me atravessou de um jeito simples. Bom, na esquina, uma vizinha que eu quase não falo acenou e falou: "Vai passar." Eu respondi: "Não precisa passar, precisa ajeitar." E ela sorriu e disse: "É." Fui na igreja numa quarta de manhã, a nave vazia, um cheiro diferente, mais fresco. Sentei no último banco, a menina dormindo no carrinho, e fiquei ali um tempo sem rezar certo, sem pedir nada específico, só deixando minha cabeça falar, calando quando ficava exagerada. O padre veio do lado de lá com um saco de pães de algum lugar. Me viu, veio devagar, perguntou se podia sentar. Eu disse que sim. Ele perguntou da menina, e eu falei que ela estava comendo bem, que ri no banho, que olha minhas mãos como se eu fosse novidade todo dia. Ele sorriu e disse que quando tudo tiver arrumado, a gente marca. Sem pressa, sem plateia, se eu preferir. Eu agradeci. Não prometi data nenhuma. Levantei, botei a mão na pia batismal por 2 segundos. Não por misticismo, por impulso. Água fria na ponta dos dedos. Um choque bom que me colocou no agora. Em casa, eu comecei a falar com a minha irmã por mensagem, só o necessário. Eu não tô cobrando nada dela. Não tô salvando ela de nada também. Eu tô dizendo como a menina tá. Mando foto do pezinho, do primeiro brinquedo que ela fixou o olho. Às vezes ela responde com um coração. Às vezes não responde. Tá tudo bem não ser novela. Meu marido me ligou numa noite e disse que estava com medo da audiência. Eu disse eu também. E ficou um silêncio que não doeu. A gente combinou quem leva o quê, combinado de logística, nada de promessa. Eu desliguei, deitei do lado do berço, encostei a mão no colchão como quem toca madeira para sentir firmeza. Olhei o teto, vi uma rachadurazinha que eu nunca tinha reparado. Pensei que precisava pintar a sala. Coisa simples. Chão. Eu não virei outra pessoa. Eu continuo tropeçando nas palavras quando canso. Continuo falando mais alto quando fico nervosa. Continuo adiando o calor de 2 da tarde. Mas alguma coisa me endireitou por dentro. Não é alegria. Não ainda. É uma paz que parece um quarto arrumado depois de um dia pesado. Não tem flor, não tem vela. Tem cama feita, louça lavada, janela aberta. Eu comecei a ficar menos na defensiva com quem pergunta: "E o pai?" Respondo: "Tá presente." E isso é verdade do jeito possível. Quem me quer bem não pergunta mais nada. Quem não me quer, que aguente a própria curiosidade. Eu não tenho mais segredo para esconder na boca. Isso dá um jeito novo de respirar. Se você ficou comigo até aqui, obrigada. Eu sei que não é fácil ouvir coisa que arde. Se quiser,
Me diz seu nome e de onde você está me ouvindo. Eu gosto de saber quem está do outro lado. Me ajuda a não me sentir sozinha nessas horas que a casa fica silenciosa demais e eu começo a conversar com os armários. Não é para fazer barulho. É só para eu poder dizer um oi fulana de tal lugar e guardar com carinho. Eu não sei exatamente como vai ser daqui para frente. Eu sei que amanhã tem pediatra, semana que vem tem reunião no fórum, mês que vem talvez a gente sente de novo com o padre. Eu sei que o amor que eu sinto por essa menina não depende de carimbo, mas que eu preciso de carimbo para proteger esse amor nas horas difíceis. Eu sei que ele tá tentando, do jeito dele, e que eu ainda não tô pronta para chamar de volta o que quebrou. E eu sei que eu não tô mais fingindo. Quando eu pego ela no colo e ela enfia a mão no meu queixo, eu entendo que o irreversível aconteceu. E que dentro do irreversível dá para escolher o jeito de viver. Eu escolhi. Eu vou ficar.